Olá, boa noite. Começa agora para todo o Acre o programa Ideias da Aldeia. E na edição de hoje vamos conversar sobre o impacto da produção de conhecimento na promoção de mudanças reais na vida das comunidades. É lugar comum afirmar que para proteger a Amazônia e seu povo, devemos antes conhecê-la. Mas qual o papel das organizações não governamentais no processo de fortalecimento da presença do homem na mata, com sustentabilidade econômica, social e ambiental? E de que forma o conhecimento das populações tradicionais pode contribuir com as ciências humanas, biológicas e até mesmo com as ciências exatas? Para conversar sobre esses temas, nós temos hoje dois convidados especiais. No segundo bloco do programa, vamos conversar com a representante do Instituto Internacional de Educação do Brasil, Maria José Gontijo. E nesse primeiro bloco, vamos ouvir as ideias do coordenador de pesquisa do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e líder do consórcio Estradas Verdes, Paulo Moutinho. Boa noite, professor Paulo. Boa noite. A equipe do Ideias da Aldeia tem um prazer de recebê-lo aqui. Eu é que agradeço a oportunidade. Professor, eu queria que o senhor explicasse para a gente de que forma o intelectual, o pesquisador, qual o papel desse pessoal para promover mudanças nessas comunidades tradicionais? Pois é, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode imaginar que são chaves e colocar essas coisas em prática. A primeira delas é escutar. A população de qualquer região, isso, e no caso da região amazônica, ou de um estado, ou de uma comunidade, ela precisa ser escutada antes de mais nada. Porque é fundamental partir-se da ideia de que o conhecimento está inserido nas populações. A segunda coisa importante é a imaginar que o seu conhecimento, e no caso vamos tratar talvez mais do científico, ele é uma coisa que pode se ter como ferramenta e não como um fim simples de obtenção de conhecimento. Hoje na universidade, na academia, muita gente diz que o fim da ciência se explica por si mesmo, a importância é gerar o conhecimento, mas é fundamental que nós consigamos colocar esse conhecimento como uma ferramenta ao favor do desenvolvimento de uma região, e no caso da Amazônia, do desenvolvimento sustentável. Essas duas coisas são importantíssimas. E os pesquisadores da Amazônia, eles têm sabido ouvir as comunidades? Eu acho que cada vez mais essa é a tendência, inclusive para a própria sobrevivência dos pesquisadores. Isso porque a escolha do desenvolvimento da região que nós, como brasileiros, fizemos, é uma escolha que tem gerado uma série de problemas que necessitam serem estudados, necessita que os resultados desses estudos sejam transferidos para a comunidade e dessa forma a comunidade tenha um poder ou uma qualificação melhor para escolher os rumos que ela quer dar na sua comunidade, no seu estado, na sua região. Então eu acho que os pesquisadores perceberam isso e hoje se vê tanto as instituições de pesquisa governamental como aquelas não governamentais envolvidas nesse processo de transferência e de geração conjunta com a comunidade das informações. Eu tenho uma visão muito otimista sobre isso. Eu acho que a Amazônia está dando exemplo para o resto do mundo nessa questão de geração coparticipativa, pesquisadores e comunidades para uma busca de um desenvolvimento e um futuro melhor. A palavra é feia, mas a ciência pós-moderna, ela prega que haja uma comunicação maior entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional, o senso comum. Aqui na Amazônia, na sua opinião, então, essa relação está bem? Certamente os grandes exemplos estão sendo gerados agora nesse sentido. Eu posso citar algum muito concreto e próximo aqui do povo acreano, que é a iniciativa do MAP, que é um projeto ou uma iniciativa que envolve tanto a Bolívia, o Peru e o Acre, que é Acre, Pando e Madre de Deus, na questão específica da saída para o Oceano Pacífico, da Transoceânica, que é, como todos sabem, a estrada que está sendo construída e pavimentada para ligar o Acre a uma saída para o Pacífico. Por que te chamou a atenção?
Isso chama atenção pelo seguinte: estradas é um dos problemas, é uma necessidade, mas também é um dos problemas para a questão ambiental, porque é através da estrada que áreas grandes de florestas que estão sendo protegidas de modo passivo, porque não se pode chegar até aquela região florestada, elas são ameaçadas quando você constrói uma estrada e se gera então, dessa forma, desmatamento. Para você ter uma ideia, mais de 70% de toda a área desmatada na Amazônia brasileira, ela está concentrada em 50%, em 50 quilômetros de cada lado das estradas que existem na região. Então, abrir uma estrada não é simplesmente ligar um ponto a outro. Você precisa lembrar sempre de quem está pelo meio e, ao mesmo tempo, construir essa estrada, pavimentar essa estrada, levando em consideração uma coisa que hoje nós esquecemos na Amazônia, e provavelmente no Brasil como um todo e em outros países, que é contabilizar os custos socioambientais de qualquer obra ou de qualquer ação política que se faça numa determinada região. À medida que nós consigamos fazer isso, nós teremos uma estrada que é necessária, que deve ser feita, mas com os impactos negativos bastante minimizados. O Acre, na sua opinião, é um exemplo de como conduzir bem esse processo de fortalecer a economia, por exemplo, com a construção de estradas e respeito às populações tradicionais que vivem à margem, não? Certamente o Acre é um ícone nessa questão. Eu acho que a própria natureza do povo acreano, a própria história do movimento social no Acre, a própria política do Estado prima por dar valor a vários exemplos que nós estamos buscando implementar em outros estados. Então, o que eu digo é que aqui é muito mais fácil de sonhar do que em outros estados da Amazônia. E eu acho que o povo acreano tem demonstrado que é possível compatibilizar desenvolvimento econômico, que é necessário, o crescimento da economia do estado, através de uma combinação harmônica com a conservação e o uso racional de recursos naturais. E também no Acre tem que é uma coisa um pouco mais geral, que nós estamos tentando falar, é a valorização de produtos, que não é o produto que a gente pega, castanha, madeira, mas é o tal os tais serviços ambientais que a floresta presta. Por que não o Acre, o povo acreano, não ser remunerado, não ser compensado por prestar o serviço ambiental, não só para o Estado, mas para a Amazônia como um todo e para o planeta, de manter floresta em pé, de manter suas florestas intactas, muitas vezes fazendo com que a paisagem, ao manter a floresta em pé, fique livre do fogo. Por que não pensarmos nessa dimensão? Porque o povo amazônico não pode ser compensado de alguma forma se vier a escolher um caminho de desenvolvimento onde a floresta em pé tem tanto valor quanto o seu hectare de pasto, o seu hectare de soja, o seu hectare de produção familiar. Então, esse é outro conceito que nós estamos discutindo em encontros como esse que está tendo aqui no Acre, que está sendo coordenado e organizado pela Agência Americana de Desenvolvimento Internacional. Em relação a esse encontro que acontece aqui em Rio Branco, como uma agência norte-americana pode promover um encontro como esse, os Estados Unidos sendo um país que não é lá um modelo de implementador de políticas ambientais? Essa é uma pergunta excelente. Eu acho que nós precisamos um pouco, através da busca de entender como essas cooperações funcionam, desmistificar um pouco as próprias colaborações internacionais. Os países desenvolvidos, vários deles, têm esses programas de ação, seja em diferentes níveis, não só ambiental, mas social, de assistência. E no caso específico dos Estados Unidos, ele tem a sua agência de desenvolvimento, como outros, mas é uma situação que eu particularmente acho bastante interessante, porque houve uma opção da agência em construir todo o programa com uma participação extremamente efetiva das organizações brasileiras que estão na Amazônia, ou que trabalham diretamente com a Amazônia.
Isso é uma situação que, para mim, é extremamente favorável, extremamente adequada tem que ser um modelo a ser seguido na cooperação internacional. Portanto, são instituições sérias, são instituições que não entrariam em nenhuma cooperação para cumprir ordens, vamos dizer assim, do exterior. E no caso, certamente nós estamos ensinando muito mais coisas aos americanos com essa cooperação do que eles estão ensinando a nós. Então é uma situação bastante interessante. Professor, na sua opinião, na sua avaliação, esses últimos 30 anos de processos de desenvolvimento econômico implantados na Amazônia foram corretos? Foram acertados? Quais foram os erros desses últimos 30 anos? A minha visão particular é que nós cometemos vários erros. O primeiro deles é como inicialmente era interpretado a floresta, né? Se falava muito, acho que vários podem lembrar dessa situação do vazio demográfico, daquela de integrar para não entregar, ou do inferno verde, enfim, quando na verdade existia já em tempos remotos uma população estabelecida na Amazônia, uma história econômica na Amazônia, e à medida que nós escolhemos um modelo de ocupação da Amazônia, onde a floresta, por exemplo, era uma grande barreira, eu acho que o primeiro passo errado foi dado. E nós estamos colhendo um pouco esse problema agora. É claro que no passado havia uma série de justificativas que naquele contexto passado até faria bastante sentido. O que acontece, que me deixa mais preocupado, não é as opções passadas que nós fizemos, mas é a continuidade dessas opções. Para você ter uma ideia, a maior parte do desmatamento hoje em dia, ele é feito da mesma forma que era feito há 20 anos atrás, ou seja, para produzir pastos extensivos de baixa produtividade. Por quê? Porque a floresta continua sem um valor devido que possa ser distribuído para a população local. Então, eu acho que nós chegamos numa encruzilhada. O povo do Acre sabe exatamente do que eu estou falando, porque se você olha em volta e vê essa quantidade de fumaça, esses incêndios descontrolados, uma derrubada intensa, a gente fica perguntando se sem a floresta a vida em Rio Branco ou em qualquer cidade do estado seria tão agradável como ainda o é atualmente. Então, essas opções continuadas ou a insistência ou a repetição de erros do passado é que me preocupa, porque o contexto mudou e nós estamos vendo as consequências. É só abrir a janela, respirar e olhar. Professor, a pecuária do Acre, ela tem a fama, primeiro, de produzir uma das melhores carnes do país. E também pesa sobre ela a existência de uma vontade de melhorar tecnicamente, melhorar a produtividade por hectare. E os pecuaristas aqui conseguiram desenvolver uma certa tecnologia. Temos aí o boi verde. Tecnologia na área de pecuária do Acre cresceu bastante nos últimos 20 anos. Eu lhe pergunto uma questão simples. A pecuária, quando ela é bem desenvolvida na Amazônia, ela não é viável do ponto de vista social e econômico? Porque para o pequeno produtor, seja ele na área de pecuária ou na área de agricultura, o fogo sempre vai ser uma alternativa mais barata e mais imediata. Está errada essa análise? Olha, a gente precisa, eu acho que não está errada, mas a gente precisa colocar num contexto que é um contexto um pouco mais amplo, vamos dizer assim. Eu acho que a gente precisa imaginar que a Amazônia talvez seja o último lugar do planeta onde nós podemos implementar um desenvolvimento diferenciado de outras regiões tropicais ou mesmo de países do hemisfério norte. Que é o tal do desenvolvimento sustentável que todo mundo fala. E aí você precisa imaginar, isso é uma posição muito da minha instituição e outras instituições compartilham da mesma visão, é que para fazer esse desenvolvimento sustentável,
você obviamente precisa que parte desse recurso natural seja usado, ou que até que algum desmatamento ocorra para gerar o tal benefício. O problema todo é que nós precisamos fazer o uso da floresta, e se no caso for derrubá-la, seguindo alguns critérios. E alguns critérios muito simples. Por exemplo, nós podemos pensar a intensificação de pecuária ou o estabelecimento de pecuária em situações onde o benefício social e econômico é maximizado. E é o que não acontece na Amazônia. Às vezes você faz derrubadas onde você sabe que a pecuária não é a melhor opção, você tem então um estrago enorme ambiental e tem o abandono da pastagem depois de um tempo. É um não respeito ao zoneamento ecológico e econômico que é feito. Exatamente, ao zoneamento, mas mais do que isso, o zoneamento ele precisa incluir uma avaliação do potencial já estabelecido em determinadas regiões de um estado ou de um estado como um todo. Então o que eu digo é o seguinte, desenvolvimento sustentável ele precisa ter todos os atores trabalhando de uma maneira mais ambientalmente e socialmente saudável. E isso inclui desde o sojeiro, o pecuarista, até o seringueiro. É óbvio que manter a floresta em pé, numa porção significativa da Amazônia, está relacionado com a produtividade dessa pecuária que você está falando. Porque nós sabemos hoje, por vários estudos recentes, que grande parte, quase a metade da chuva que cai na Amazônia é produzida pela transpiração da floresta. Se nós retirarmos a floresta, você tem uma redução significativa de chuva. Como é que vai ser a pastagem produtiva, com boas práticas, do boi ecológico sem chuva? Certamente o que a gente vai assistir é o que a gente está assistindo já em várias áreas, que é um fogo descontrolado. Professor, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa Ideias da Aldeia. Agradeço a oportunidade e parabéns pelo programa. Eu tenho visto algumas vezes o programa, mesmo lá de Brasília, onde estou sediado agora, e é excelente. Parabéns pela iniciativa. Obrigado mais uma vez. E no segundo bloco do Ideias da Aldeia, nós vamos conversar com a professora Maria José Gontijo, ela que é a representante do Instituto Internacional de Educação do Brasil. Não saia daí, já já a gente volta. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta. No primeiro bloco eu conversei com Paulo Moutinho, que é um dos diretores do IPAM, Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia. Nesse segundo bloco eu vou conversar com Maria José Gontijo, que é diretor executivo do Instituto Internacional de Educação do Brasil. Boa noite, professor, um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês e espero poder esclarecer algumas das coisas que a nossa instituição faz. O que o Instituto Internacional de Educação do Brasil faz? Qual o papel dela na produção científica da região amazônica, por exemplo? O Instituto Internacional de Educação do Brasil, ele é uma instituição que foi fundada em 98 e que trabalha principalmente com a tentativa de geração de conhecimento, né? Nós temos, por exemplo, hoje um programa de bolsas e temos também o oferecimento de vários cursos ao longo do ano, abertos para toda a população da Amazônia. Qual a diferença do trabalho desenvolvido pelo Instituto e outros institutos que há pelo Brasil? Se eu sou um estudante de Cruzeiro do Sul, de Porto Walter, que estou assistindo agora o programa, como é que eu posso ter acesso a essas bolsas de estudo? Olha, a diferença do trabalho do Instituto Internacional de Educação é que ele trabalha com a área ambiental, né? Nós somos uma instituição ambientalista.
E, por exemplo, as nossas bolsas, elas são disponíveis para todos os estudantes, por exemplo, da Amazônia, né? Sejam eles estudantes de escolas técnicas, sejam eles universitários, mestrado, doutorado, mas também lideranças comunitárias. Então, é um programa bastante amplo e que a nossa ideia é realmente que o público que realmente gosta da área ambiental e pode ajudar na área ambiental possa ter acesso a esses recursos. Professora, quer dizer que eu não preciso necessariamente ser um estudante para poder ter acesso a essas bolsas, é isso? Um líder comunitário, um líder sindical pode ter acesso a essas bolsas? Pode ter acesso a essas bolsas, porque nós temos dentro do nosso programa, que se chama BECA, Bolsas de Estudos para a Conservação da Amazônia, nós temos um componente chamado desenvolvimento profissional. Então, as bolsas de desenvolvimento profissional, elas são para atender as pessoas que estão trabalhando na área ambiental e que têm deficiência de conhecimento em alguma área. Então, se você é um líder comunitário e você, por exemplo, precisa fazer um pequeno curso em manejo florestal, você não tem recursos, né? Então você utiliza das bolsas que são oferecidas pelo BECA para se locomover, pagar ao curso se tem que ser pago, né? Poder se manter naquela localidade, ou seja, durante uma semana, ou seja, durante um mês, ou seja, durante 3 meses, 1 ano, o que quer que seja. Professora, e qual o número de telefone, ou e-mail, ou site o estudante ou a pessoa da comunidade pode acessar? Olha, no caso do programa Bolsas de Estudo para a Conservação da Amazônia, BECA, você então acesse www.beca.org.br, né? Então lá você vai ter acesso ao edital, né, para você saber exatamente quando a gente começa a receber as candidaturas, né? No caso do desenvolvimento profissional, que é esse que você se referiu para que o líder comunitário poderia ter acesso, ele é o fluxo contínuo que a gente chama. Nós não temos, então, datas específicas para recebê-lo. É logicamente que aquele que chegou primeiro teria mais condições de ser atendido, né? Porque você tem um volume de recursos e aquele recurso ele é finito, né? Então, acabou então aquele ano a gente não recebe mais candidaturas. Tá? Há o site do próprio Instituto, que por meio dele o estudante também pode ter acesso a essa. Isso, é iieb.org.br. 2 Is, né? Apesar de ser meio chatinho de falar, mas são 2 Is, iieb.org.br. E a senhora tem de memória o telefone também, não? Sim, é 61-3248-7449. Perfeito. Professora, esse papel desenvolvido pelo Instituto não seria de responsabilidade das universidades federais? Vocês tentam sanar, preencher uma lacuna que é da Universidade Federal, que está vazia por causa da ausência das universidades federais ou não? Não, você tem no Brasil, né, o CNPq e a CAPES, né, que fazem, que tem essa vocação, né, quer dizer, que são organizações que têm bolsas do próprio governo brasileiro para os diversos estudantes brasileiros. Só que, como o recurso também é pequeno, isso não dá conta da demanda, né? Então, só para você ter ideia, aqui na Amazônia, provavelmente de 15 estudantes, por exemplo, que estão fazendo mestrado, 3 têm bolsa. Então, tem um déficit muito grande, realmente, de recursos, né, para que os estudantes possam acessar. Por exemplo, se você você tem a bolsa de iniciação científica, por exemplo, se você tem, 45 alunos na universidade, possivelmente você tem aí 6, 7 que podem ter um recurso realmente de iniciação científica. Então, as universidades, logicamente, não têm esse tipo de recurso, né? Às vezes, elas têm acesso, por exemplo, se você é um professor, você está fazendo uma pesquisa, você, então, acessou um recurso do CNPq e esse recurso te permite ajudar alguns dos estudantes. Mas isso são para coisas específicas, né? Quer dizer, isso é uma pesquisa normalmente de interesse do próprio professor e não necessariamente bolsas realmente para ajudar o estudante a se manter, né?
Então, não é que a gente ocupa um nicho porque a universidade não pode ocupar. Não, é que a gente vem complementar, né? Nós viemos complementar, por exemplo, as bolsas do CNPq e da CAPES. Só que no nosso caso, o nosso programa se concentra só na Amazônia. Então, quer dizer, a gente vem trazer realmente um recurso a mais para os estudantes da Amazônia. Professor, existe uma reclamação por parte de estudantes, mestrandos, doutorandos, de estados que não sejam nem do Amazonas e nem do Pará, estou me referindo à região norte, afirmando que há uma certa concentração de recursos nesses dois estados, por serem maiores, por serem mais ricos, uma concentração semelhante à que existe em investimento em pesquisa nas regiões sul e sudeste. Isso é um fato ou não? Olha, eu diria que não. Eu acho que, eu não tenho números para dividir com vocês, mas eu acredito que isso não seja verdadeiro, né? Eu posso dizer, por exemplo, de experiência própria, nós trabalhamos durante 15 anos com recursos do governo americano, né? Esse recurso já não existe mais, ele já terminou, mas nós trabalhamos de 90 até praticamente 2003, 2004, e a gente beneficiou aqui nesse estado uma quantia enorme de pessoas. Agora, eu acho que você tem uma diferença, por exemplo, no estado do Amazonas, onde você tem o INPA, né? E você tem em Belém o Museu Emílio Gueldi. Então, eu acredito que essas duas organizações possivelmente tragam para dentro do estado um volume talvez maior de recursos, né? E eu acho que o Acre ainda, quer dizer, você tem a universidade também fazendo pesquisas. Eu, por exemplo, passei no Parque Zoobotânico, né? E vi realmente coisas fantásticas sendo desenvolvidas lá. E também, quer dizer, então, a tendência é que essas pesquisas sendo desenvolvidas hoje pela UFAC também comecem a trazer recursos também para a região. Talvez o diferencial seja esse: Museu Emílio Gueldi e o INPA, né? Que são organizações fortes e que talvez elas tragam mais recursos. Mas eu não diria que teria essa concentração. Não tenho números para dividir com você, mas talvez possa te mandar em algum momento para você poder divulgar. Professora, o que lhe motiva a trabalhar pela pesquisa? Por que a senhora encontrou na produção científica uma maneira de modificar ou de melhorar a vida das populações na região amazônica? Olha, eu acho que o que traz a força, né, das nações é o conhecimento, né? O conhecimento e a transmissão desse conhecimento para a população local, né? Quer dizer, sem isso, a gente não vai a lugar nenhum, né? E eu acho que existe realmente no Brasil um vácuo muito grande de conhecimento, né? Só para você ter ideia, recentemente eu tive acesso a uma pesquisa justamente na Amazônia que dizia que a maior parte da produção científica que tinha sido produzida na Amazônia era feita por pesquisadores estrangeiros. Quer dizer, nós, né, brasileiros, não estamos realmente querendo conhecer aquilo que nós temos aqui, né? Quer dizer, nós estamos deixando que pesquisadores estrangeiros venham e façam pesquisa. Então, eu acho que nós temos que incentivar os nossos alunos, né? E eu acho que a Amazônia, por exemplo, é uma região que precisa demais de ter um pouco essa luz no final do túnel, né? Quer dizer, as nossas crianças, por exemplo, que estão saindo das escolas, elas precisam entender, né, que existe essa carreira chamado, né, cientista, né, chamado pesquisador, para que e que isso possa ser um futuro para elas, né? Quer dizer, tudo bem que a gente precisa trabalhar com as regiões, com as pessoas na floresta, para que elas também sigam, né, as carreiras dos seus pais, mas nós também temos que formar cientistas também, né? E a maior parte desse público ainda está nas escolas. Quer dizer, se você não traz para essas pessoas que possam participar, por exemplo, de feiras de ciência, né? Quer dizer, nossos inventores, né? Onde estão essas pessoas? Elas estão aqui, né? Elas precisam ser incentivadas, elas precisam entender que existe essa possibilidade, né? E que se você quiser frequentar uma universidade, vai existir ali um pequeno recurso que vai propiciar que você possa fazer isso, né? Professora, como é que a gente pode estimular na criança esse desejo, essa curiosidade
pelo universo que nos cerca, seja na química, na matemática, na física. Como é que a gente pode despertar isso nos nossos filhos? Eu acho, né, como eu mencionei, as feiras de ciência, eu acho que elas são oportunidades fantásticas, né, para você realmente poder despertar essas coisas, né, quer dizer, a criatividade, né, quer dizer, nós podemos, todo mundo fala que a gente é uma sociedade muito criativa, que os brasileiros são muito criativos, né, e será que somos mesmo? Não sei, né, vamos ver se a gente consegue fazer com que as nossas crianças realmente tenham essa oportunidade. E eu acho que as feiras de ciências são o espaço adequado para isso. Né? Vamos traçar um pouco de raciocínio pedagógico aqui. E os nossos professores, eles estão preparados para isso, professora? Esse é um outro problema, né? Infelizmente, eu acho que os nossos professores não têm incentivo suficiente para conseguir despertar nas crianças essa criatividade, né? E esse era um público que nós gostaríamos muito de trabalhar. Nunca tivemos a chance, a oportunidade de trabalhar, mas se a gente, né, conseguisse recursos, por exemplo, para trabalhar com os professores das escolas primárias, né, incentivando esses professores, por exemplo, a dar espaço, né, criativo aos seus alunos, né, e promover coisas, né, por exemplo, você pode, sei lá, inventar tantas pequenas coisas que a sua mente permite, né, sei lá, pequenos objetos, você fazer com, né, geração de calor, fazer, né, quer dizer, eu estou divagando aqui também, fazendo coisas que nem é da nossa alçada aqui, mas de qualquer maneira eu acho que falta sim incentivo e espaço para os nossos professores, né? Isso deveria começar realmente na escola primária, porque é onde você pode abrir a cabeça das crianças, por exemplo, para esse espaço, né? Esse espaço criativo. Né? Professora, vamos então retomar a questão das nossas pesquisas. Né? A senhora informou há pouco que há um grande número de pesquisadores estrangeiros pesquisando a Amazônia, um número maior ainda do que pesquisadores brasileiros. Isso não é lógico, uma vez que grande parte dos investimentos em pesquisa vem de agências internacionais, inclusive norte-americanas? Não, o que eu mencionei foi que uma grande parte do conhecimento gerado na Amazônia até agora foi por pesquisadores estrangeiros. Isso não é lógico, uma vez que uma boa parte dos recursos vem do estrangeiro? Não, sim, é lógico, né? E tanto é que aconteceu, né? Quer dizer, essas pessoas, por exemplo, têm acesso, né? Quer dizer, esses estrangeiros têm acesso nas suas universidades a recursos para que venham aqui pesquisar, né? Agora, o que eu acho é que a gente precisa mudar essa equação, né? A gente precisa fazer com que os nossos pesquisadores, os nossos mestrandos, os nossos doutorandos tenham realmente interesse pela pesquisa, né? Lógico que você tem você tem pesquisas que são pesquisas de base e você tem pesquisas que são mais aplicadas. Hoje eu acho que, né, devido aos nossos problemas, nós precisamos muito mais daquelas pesquisas que são aplicadas e que tenham aplicação imediata, né, que possam trazer um benefício imediato para as nossas populações. Mas existe uma gama enorme de coisas a serem feitas. E se, por exemplo, os nossos estudantes, por exemplo, não se dispuserem a fazer essas pesquisas, logicamente esses espaços vão ficar abertos para os estrangeiros. E o poder público? Para finalizar a nossa conversa, função do poder público no incentivo e na produção de pesquisa aqui na região amazônica. Poder público, ok. A gente estava discutindo hoje no nosso seminário aqui no seminário da USAID, né, justamente da falta que a gente sente, né, do poder público em várias coisas, né? Quer dizer, o poder público ele está ausente, por exemplo, nas reservas extrativistas, ele está ausente nos parques nacionais, quer dizer, quando lhe cabe realmente desempenhar o seu papel, né, ele não está realmente presente, né? Agora, com relação à questão da geração de conhecimento, eu acho que as nossas universidades tinham muito mais a fazer, né? As nossas universidades, eu acho que elas têm um distanciamento muito grande da população. Ela não está realmente presente com as comunidades, né? Eu acho, por exemplo, que, né, só para dar um exemplo, se você tem estudantes de agronomia,
esses estudantes de agronomia deviam ter a obrigação, até porque normalmente usam recursos públicos, né, das universidades, eles tinham obrigação de passar, no mínimo, 6 meses no campo, nas comunidades, para ouvir o que essas comunidades precisam, para ouvir como eles poderão ser profissionais melhores, né, para desempenhar realmente o papel que lhe é devido, né, como um agrônomo, por exemplo, como florestal, né? Quer dizer, então eu acho que a nossa universidade, ela realmente padece desse mal, de ter um distanciamento muito grande do que a população precisa. Eu acho que talvez, né, se eu pudesse dizer para você onde a gente falhou ao longo dos últimos anos, eu acho que a gente falhou aí, né? Em não estar próximo das comunidades, não estar próximo das pessoas, né, e daquilo que elas precisam. Então, produzir um conhecimento que realmente seja aplicável, seja necessário. Perfeito. Professor, agradeço. A equipe do Ideias da Aldeia agradece a sua participação aqui no nosso programa. Ok. Obrigada a vocês e, por favor, acessem então o nosso site. Qual né? é o site mesmo? O site iieb.org.br e procurem Beca, tá? Para vocês possam ter acesso, né? E eu não mencionei que é muito competitivo, então, por favor, preparem muito bem os seus papéis, preencham, consigam cartas de recomendação, né? E digam o que realmente vocês vão fazer, né, se conseguirem um apoio do programa Beca, né, em benefício da Amazônia. Ok? Perfeito, obrigado. Bom, depois desse pensamento crítico em relação à realidade amazônica, o nosso programa Ideias da Aldeia se despede, agradecendo a sua participação, a sua audiência. Até o nosso próximo encontro.